Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a nossa Masterclass Fisioterapia no Paciente Crítico. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês e hoje é o nosso último dia de live de aquecimento, né? Porque a nossa Masterclass começa na segunda-feira, dia 17. Então, se ainda dá tempo de você se inscrever, se você ainda não se inscreveu, corre lá, tá? No link tá na bio. Se inscreve para a Masterclass Fisioterapia no Paciente Crítico. E dia 17, você vai ver aí que tá um evento super bacana, tá muito bom, né? E hoje, último dia da nossa live, ao longo de todos esses dias, eu tenho feito lives de aquecimento para essa Masterclass, com todos os assuntos que eu vou falar para você lá na Masterclass. Né? Essa Masterclass, na verdade, é para abrir seus olhos aí para você, das coisas que você pode fazer, por que você se sente inseguro, por que você se sente com medo e como que você pode melhorar, né? Como que você pode estar 100% preparado. Na Masterclass eu vou te ensinar como estar 100% preparado para atender um paciente crítico, tá bom? E hoje a gente vai falar aqui com a Fernanda. A Fernanda já está aqui. Fernanda, manda uma solicitação para mim, Fernanda, por favor. Manda uma solicitação aqui para mim. Tá aí, Fernanda? Fernanda, manda para mim uma solicitação. Tá aí, Fernanda? Oi, Rodrigo. Cadê você, Fernanda? Tá aí? Aê, Fernanda, beleza. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda, uma ex-aluna minha, Fernanda, que está aí. Eu trouxe ela para ela falar um pouquinho de como ela está. E agora vai. Aê! Oi, Fernanda. Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? E você, tá bem? Bem, tá tudo certo. Trabalhando muito, né? Ou não? Também. Tá de folga? Como é que tá? O plantão? Acabei de chegar do plantão. Ah, beleza, então. Então, Fernanda, ó, você que foi convidada aqui, você tá sabendo, tá acompanhando, né, da Masterclass. E o intuito Uhum. de ter você aqui hoje é para falar, né, como que era antes, né? Como que você se sentia antes, como que você era antes, né? Contar um pouquinho aí da sua história e contar um pouquinho da sua transformação, né? Então, vamos É. começar contando um pouquinho aí da sua história, quem é você, quanto tempo de formado, qual era, se você já tinha alguma experiência com paciente crítico. Conta aí pra gente. É. Oi, galera, boa noite. Meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta, formada há mais ou menos 1 ano e 8 meses. Mas não, minto. 1 ano e 5 meses. E antes do aprimoramento, é, eu tinha muito medo de atender qualquer tipo de paciente, principalmente paciente crítico. Porque o paciente crítico, ele já diz, né? Ele é crítico. Então, se você não dominar as estratégias que é necessário para fazer um tratamento fisioterapêutico para aquele paciente, você fica estatalada, você não sabe por onde começar, porque é como a Cíntia falava, é um monte de fio em cima do paciente, é um monte de bomba é, apitando o tempo todo, ventilador mecânico apitando, e aquilo me deixava super nervosa. Então, antes disso, eu era muito nervosa. Muito nervosa. Eu acho que no dia que eu comecei a atender, a Cintia até brincava, calma, vai dar tudo certo. Mas quando a gente chega na frente de um paciente crítico, a gente percebe a responsabilidade que a gente carrega, né? Então, diante da situação de atender um paciente crítico, a gente começa a entender quais são as principais características,
por onde a gente pode começar e no aprimoramento a gente começa a entender, né? Ela começa a nortear de como podemos atender esse paciente crítico. Mas como é que foi na faculdade? Você teve contato com a... Ah, sim, sim, claro. Na faculdade, a gente teve contato, né? Mas sempre em dupla. Então, quando você tá em dupla, né? Sempre ou você sempre vai estar com alguém que domina mais que você, ou então quando um não domina, os dois estudam junto. Então, no meu caso, foi isso, né? Na época, quando eu comecei a atender paciente crítico, estava na época, no finalzinho ali do TCC, transtornada, porque eu não sabia como é que eu ia fazer, e a gente se dividia em dupla, um dia atendia um, outro dia atendia outro, mas todo o tempo a gente, quando chegava na frente do ventilador mecânico, a nossa preceptora falava assim, e aí, o que que vocês vão fazer com esse paciente? E aí a gente perguntava, professora, não, esse paciente é de vocês. Então, apesar de o paciente estar ali, era uma responsabilidade, né? Uhum. Então, quando se tratou de chegar a atender esse paciente, eu acredito que ela se sentia assim um pouco, né, responsável também, porque queira ou não, quando você está com os alunos, você se sente responsável por eles. E aí ela foi, né, nos ajudando o tempo todo. Só que quando a gente chega na realidade, no profissional, né, como a senhora sempre fala, ó, eu não estou aqui, mas se precisar, me chama. Uhum. Então, foi num caso, quando chegou no aprimoramento, parecia que eu não sabia de nada. Parecia que eu tinha esquecido tudo, não sabia nada. Uhum. Você falou para mim que você tinha chegado ainda logo depois da graduação, você tinha chegado a atender na época da Covid, não foi? Ainda chegou a atender? Sim, sim, sim. O E que aí que foi acontece? logo assim, tu saiu da graduação e foi atender paciente Covid, isso mesmo? Pegou uns Foi. plantões? Depois foi, formei em agosto do ano passado. Formei em agosto do ano passado, quando foi em outubro, comecei a fazer atendimento de paciente crítico. E aí, quando você chega no hospital, a gente, né, antes de chegar no hospital, a gente, não, eu sei de tudo, já sei de tudo. Quando a Isso você gente tinha chega e saído da vê a faculdade realidade, ainda, né? Tinha saído já da tinha saído da faculdade. faculdade. Tinha saído da Tá, faculdade, estava tudo fresquinho ali. tá. E aí acabei encontrando os colegas e tudo mais. E quando a gente chegou na frente do paciente crítico mesmo, né? Covid, novidade. Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer com esse paciente? Aí o ventilador lá, os parâmetros todos altos, e eu falei, meu Deus, eu não sei de nada, não. E aí o meu chefe falou, Fernanda, eu queria que tu pegasse mais plantão. Eu falei, olha, fulano, fazer o seguinte, não vou continuar no plantão, não? Fernanda, pelo amor de Deus, como tu não vai continuar? Eu disse, não, não dá. É um paciente, eu não consigo. Aí ele disse, não, tu consegue, menina, pega, vai pegando o plantão que aí tu vai dominando. Eu disse, não, não vou pegar. Porque esse paciente, eu sempre tinha isso na minha mente, né? Paciente, quando a gente quer um paciente que seja reabilitado, a gente quer sempre como é que eu posso dizer? Que ele seja alguém da nossa família, né? Como sempre, a senhora falava isso pra gente também. Que Exatamente. Vamos sempre, quando pensar se como se fosse fosse tratar alguém de da um sua família. paciente, como se fosse alguém da nossa família. Então, foi o Uhum. que eu fiz. E aí, não peguei plantão. E aí, eu cheguei até a comentar com a senhora que na primeira turma eu não consegui, porque até então não tinha o meu prefito. E aí, quando chegou esse ano, não, perdão, ano passado, e aí eu fiz a inscrição, e aí foi quando a Tá, gente mas aí, chegou, peraí, comentou, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Então você, depois da faculdade, tu foi atender, chegou a atender, e lá, você teve algum cheguei a tipo de atender. orientação de como que era, ou simplesmente vai?
Não, quando a gente chega lá no hospital, não vou falar o nome do hospital, Não, não, mas quando a não. gente chegou lá, eles falam assim, ó, eles mandam um protocolo pra gente, você estudar isso. Você estudar isso, e você estudando isso, você vai dominar tudo. Aí eu disse, então tá, se é protocolo, tudo bem, né? Quando Aham. chega lá, não é não. Cheguei lá, no primeiro dia, eu na minha cabeça, né? Você vai, fisioterapeuta, sempre na graduação você vai atender 10 pacientes, por fisioterapeuta, 10 pacientes. Aí eu falei, 10 pacientes e tudo mais. Chegamos lá, na linha de frente, negativo. Era 20 pacientes, era 20 leitos para cada um fisioterapeuta. E aí, no outro dia, era 30. Fora que quando acontecia alguma intercorrência, quando tinha mais de 2 físios, a gente dividia e a gente tinha que descer para a emergência. E aí, quando chegou na emergência, meu coração começou a palpitar. Eu disse, não, esse negócio não tá certo, não tá certo. Eu preciso estudar mais, eu não consigo, não consigo. E aí acabou que eu Mas, não assim, continuei. a minha curiosidade maior é de saber se você tinha outras pessoas lá naquele lugar de referência em que você conseguisse assim, ter algum apoio, alguma coisa assim, que você achava que Mas estava era sendo muito bem executado. básico. Não, não, eles sempre estavam dando suporte pra gente, né? Uhum, Mas eu, como pessoa, assim, eu não achava que o meu atendimento estava sendo estava eficaz para bom, aquele paciente, entendeu? entendi. Não estava sendo algo que pudesse reabilitar aquele paciente. O meu protocolo não estava sendo eficaz, vamos dizer Entendi, isso, entendeu? entendi. E como foi que você me Então eu conheceu? como eu conheci, na verdade, na faculdade, o pessoal já falava, né? Um dia você conhecer a Cíntia ela é durona, ela é rígida, mas vai dar tudo certo. Ela vai cobrar mesmo, mas vai dar tudo certo. No final das contas, vocês vão acabar, ela vai acabar ensinando coisas assim que vai te acrescentar profissionalmente. E aí, na época da graduação, acredito que a senhora ainda era professora de pós-graduação, num curso particular. E aí eu sempre acompanhava, né? Eu disse, eu acho que ela deve ser boa, porque ela conhece um pouquinho de neuro, conhece um pouquinho de ventilação mecânica. Então, quando a gente sempre tem um profissional de referência, a gente sempre quer seguir aquele profissional, né? Aham, E aí eu fazia acompanhamento tanto da professora Nath, que foi uma preceptora, do professor Secom. E aí uhum, a gente foi acompanhando, e as pessoas que estavam ao meu redor também, que estavam finalizando isso, falavam, Fernanda, se você quiser ir para a área de ventilação mecânica, eu falei, mas eu acho que eu não sou tão boa assim, não. Isso daí nem é para mim, eu falava assim mesmo. Isso não vai dar certo, isso não é para mim, esse negócio é muito difícil. E aí, eu lembro que uma preceptora pegou e falou bem assim para mim, Fernanda, se um dia aparecer a oportunidade de você trabalhar no setor de terapia intensiva, você vai abandonar? Eu disse, não, não vai aparecer não, não vai aparecer, não é possível. E olha o que aconteceu. A primeira oportunidade foi a primeira coisa que apareceu na minha mente, e eu disse, gente, como é que preceptor é, né? E aí apareceu a oportunidade, né, de trabalhar no setor de terapia intensiva. Como eu falei, não uhum. foi das melhores possíveis. Não me achei uma profissional qualificada para atender aquele paciente. E acabei procurando realmente o aprimoramento. Beleza. E aí, quando você chegou lá, que você começou a realizar atendimentos direcionados, né? Porque você teve a experiência de ir para um local onde você poderia praticar, né? É. Teve a Uhum. experiência para um local onde você poderia praticar, mas aí depois você foi para um outro contexto em que o seu conhecimento estava sendo direcionado. O que que você percebeu com isso? Que eu precisava melhorar. Que ali eu precisava dar o ponto de partida. Se eu, como profissional, desse meu ponto de partida, eu
talvez eu não estaria como eu estou, vamos dizer assim, hoje, né? A diferença de eu, há mais ou menos há 5, 6 meses atrás, como eu estou hoje, né? Porque eu acredito que se caso eu não tivesse dado o ponto de partida e de perder os meus medos, né? Os anseios, a ansiedade, eu acredito que hoje eu não estaria no mercado de trabalho. E tinha ideia naquela época do que o fisioterapeuta fazia com paciente crítico de verdade? Então, eu sabia que terapia intensiva era difícil, né? Porque era difícil, era não. Queira ou não, todo dia a gente aprende uma coisa diferente, né? Aham. Paciente crítico sempre eu digo que é algo inovador. Sempre você vai estar estudando, sempre. Não tem para onde irmos, né? Como a senhora sempre falava pra gente. Todo dia você precisa sentar na frente do seu computador, pegar seus livros e sempre entender o seu paciente crítico. Se você não fizer isso, você vai estar parado ali no tempo e você não vai conseguir desenvolver um protocolo inovador para aquele seu paciente. Então, eu sabia que era importante, mas não sabia a dimensão que era ser um fisioterapeuta na área de terapia intensiva. E aí você teve a oportunidade de praticar de fato tudo que era, né? Tudo que envolvia ali, né? O que que você tomou assim de maior aprendizado em relação a isso, de como você era, como você entrou, e a partir do momento em que você foi se transformando, o que que você. Então, vai ser até engraçado, porque a senhora lembra. Porque quando eu entrei no setor de terapia intensiva, eu lembro, eu acho que a senhora vai até rir, porque quando a gente vai chegando nos ciclos, né, a senhora colocou em duplas, e aí essas duplas, a cada mês teria que desenvolver algo, né, você fazia atendimento fisioterapêutico, e aí o que acontece? Quando chegou no tratamento, no setor de terapia intensiva, minha pressão baixou, eu tive crise de ansiedade, me dava febre, me dava dor de barriga. E aí, quando eu via a senhora, como a gente até comentava lá no grupo, Yin Yang, a Josi era o nosso estado de equilíbrio quando a gente via a Cíntia. Aí eu falava, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. Mas brincadeira fora a parte. Hoje eu consigo entender que sem o fisioterapeuta, a UTI ela não funciona. Ela não funciona. Você pode ter 1000 objetos, 1000 máquinas ali dentro, 1000 tecnologias, mas se você não tiver um fisioterapeuta, nada funciona. Porque o médico ele vai dar o ponto de partida, mas a equipe precisa estar sincronizada, né? Uhum. Durante essa pandemia, eu consegui entender que se a equipe não estiver sincronizada, não funciona, né? E eu tive a oportunidade, como eu falei para a senhora, eu tive a oportunidade de ir desde o setor de urgência e emergência até a UTI. Então, durante esse período, eu percebi que eu cresci como pessoa e como profissional, porque eu vi a dificuldade dos meus outros colegas, né? Tiveram que fazer recrutamentos no setor onde eu trabalhava, no setor hospitalar privado, e aí chegavam lá fisioterapeutas de outras áreas e eu falei, Fernanda, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu disse, calma, calma, vai dar tudo certo. Né? No primeiro dia, atendi 35 pacientes numa enfermaria e Eita. chegava paciente na urgência e emergência e eu falei, meu Deus, vai dar tudo certo. E o paciente estava parando e eu deixava um paciente lá na máquina de reservatório, eu corria para o setor de urgência e emergência e aí eu liguei para o chefe e falei, olha, não dá. Chama outros físios, porque não dá. Eu tô sozinha com 35 pacientes, não dá.
E aí ele recrutava. Recrutou, acho que em torno... Todo dia estava treinando um fisioterapeuta diferente. Todo dia. E eu não estava tendo mais folga. Estava trabalhando o tempo todo, né? Fazia Uhum. 12, 24, 12, 24. E Nossa. aí, eu lembro que quando fosse num sábado, aí eu sentei e aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, nesse dia, o plantão tava pegando fogo. E aí, eu tava treinando dois. Fernanda, o que que eu faço? Eu falei, vamos lá, vamos fazer lá, vamos calcular, manusear, calibrar, ensinava tudo lá. E aí, nessa hora, eu peguei e sentei, eu falei assim, hoje eu vejo a importância de um fisioterapeuta dentro de um setor hospitalar. E nesse dia tinha uma equipe que não trabalhava com UTI, né? Uhum. Era clínica geral. Os enfermeiros nunca tinham entendido nada e o ventilador estava lá parado, não estava calibrado, o paciente estava bastante com desconforto. E aí a médica, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que transferir ele. E eu peguei e falei, olha, doutora, é o seguinte, a gente vai ter que entubar. Esse paciente está apresentando sinais de desconforto, a gente precisa entubar. Eu não sei, eu falei, então chame alguém que saiba entubar, porque eu posso manusear a máquina, fazer a calibração, colocar os ajustes, mas a gente vai precisar, porque esse paciente ele não vai aguentar o transporte, e aí esse paciente vai parar no transporte e a gente vai precisar entubar. E ninguém sabia nada, aquela agonia toda no setor. Aí eu peguei e sentei, eu falei, gente, calma, vai dar tudo certo. Doutor, é o seguinte, o senhor vai ter que entubar, a enfermeira precisa trabalhar com os materiais de bloqueio, sedação, prepara, verifica com uma equipe, com o seu supervisor, e a gente vai precisar entubar. Tudo bem, e a técnica fica aqui do meu lado. Eu falei, fica aqui, não sai daqui. Não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, calma. E aí ela ligou lá, o médico, Fernando, vai conseguir? Eu falei, claro, o ventilador já tá calibrado, vai dar tudo certo. E eu super nervosa por dentro. Vai dar tudo certo. E aí, não, mas eu não sei. Eu falei, vai dar certo. Aí nessa hora chegou uma anestesista lá e ela falou assim, tá tudo certo? Eu disse, tá, doutora, tá tudo certo. Ela olhou assim pra mim, ela coloca os parâmetros altos, né? Colocou os parâmetros altos. Coloca em pressão controlada. Eu disse, não, doutora, não vai dar certo. Porque esse paciente é paciente COVID, não, ele vai ficar desincronizado, não vai dar certo. Aí ela ficou me olhando, aí ela, tá, depois eu converso contigo. Eu falei, tá bom. E aí colocamos, acoplamos o paciente, ligamos lá e o paciente foi transportado. Nesse meio tempo, tava lá os dois colegas. E aí Uhum. eles ficaram olhando assim pra mim, né, com uma maior naturalidade. Ele falou, Fernanda, eu não tô acreditando que tu tá com uma maior naturalidade possível, como se nada tivesse acontecido. Aí eu peguei assim e falei, tu não sabe como é que eu tô aqui por dentro. Eu tô nervosa, mas eu tenho que manter a calmaria, porque a equipe tá totalmente desalinhada, alguém tem que ficar calmo aqui. E aí o paciente foi entubado, deu tudo certo, o paciente foi transferido e foi isso. E aí continuou o treinamento para os outros físios, o outros físiozinho para o setor de terapia intensiva, e falava, Fernanda, não vou. Eu falei, vai, mulher, vai dar tudo certo. E Então, aí assim, foi. Fernanda, além de você, então, tá atuando, você ainda tá treinando outros profissionais, é isso? Que Era, é uma outra era. Agora não oportunidade é. também, né? Isso, era. Nessa época eu acho que eu cheguei a treinar em torno de 3 fisioterapeutas, assim, na semana, né? Aí eu combinava com os físios, eu falei, vamos treinar. Às vezes queriam que eu rodasse 24 horas, eu disse, gente, não dá, eu preciso descansar e amanhã eu tô aqui de novo. Recebia ligações de madrugada para fazer E ajuste, deixa eu não te dormia perguntar durante a uma coisa, pandemia. assim, Fernanda. Quando foi que você percebeu que você viu que virou a chave e você falou assim, caramba, eu realmente estou preparada, né? Não é que eu sei. Quando foi esse momento que você viu que você estava preparada, que caiu a ficha?
Foi justamente nesse dia que eu estava treinando 2 físios a mais. E, como eu lhe falei, nesse dia tava um plantão assim super corrido. E aí eu sentei assim, tinha acabado de entubar, eu sentei assim, o paciente estava sincrônico na ventilação, e os físios estavam suando frio, pálido. Aí eu olhei assim, o que foi? Aí ele disse, Fernando, tá com uma calmaria assim, tão singela, que eu não consigo te entender. Eu disse, não, menino, vai dar tudo certo, o paciente está sincrônico, não vai dar nada errado não, o que tinha de fazer a gente já fez, o paciente vai ser transferido. E aí foi quando eu falei, meu Deus, eu passei por tanta coisa, me tremia tanto. Aí eles olhavam assim pra mim e falaram, não acredito, Fernanda. Eu falei, tu sabe quem foi a preceptora? Foi a Cíntia. A Cíntia? Eu disse, a Cíntia, pois é. Mas como é que foi que tu aprendeu, né? Começaram a perguntar. E aí, gente, eu comecei a falar do aprimoramento. Todos os Aham. filhos, na verdade, que passaram por mim, eu cheguei a comentar sobre o aprimoramento. E aí eles pegaram e falaram assim, Fernanda, assim que sair a inscrição, você pode me informar? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Mas uma coisa ela sempre me falava, que até hoje ela me fala, como eu falei para eles, vocês sempre têm que estar estudando. Você não sabe, procura, né? A internet está aí para isso. Se o paciente perguntar algo de você, você não tem a resposta no momento, mas diga que você vai trazer amanhã, mas não fica desinformado. Você sempre tem que estar alinhado. É isso aí. Que legal, hein, Fernanda? Muito bom. E, e aí você lembra, né? Então, muitas vezes assim, a gente passava por situações, eu colocava situações para vocês de pressão mesmo, É, de é, muita pressão, não era fácil, e não era pouca, não. mas que depois, quando você estava preparado para enfrentar qualquer coisa, não estava? Tava, tava. Depois qualquer coisa ficou muito É, fácil, ficou muito, foi, foi. putz, né? Foi assim, já tava super leve. É, tem até uns amigos meus que estão aí Tá falando no aqui, cadê? Instagram que estão Douglas, falando. Fernanda sempre falava sobre É, o aprimoramento sobre você. assim, foram pessoas que, na verdade, que somaram, né? Passei a te seguir através No, dela. no trabalho, no plantão. Então, eu sempre falava super bem da UTI, como até hoje, apesar de eu falar assim, eu nunca vou seguir terapia intensiva. Até os meninos falavam, eu falei, não, não quero UTI, eu não quero, não quero. E hoje, cá estou, no setor de terapia intensiva. Que top. E você tá apaixonada ou não? Então, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa diferente, né? É como eu falei para Isete. A Isete, inclusive, a gente estava trabalhando junto. Que é outra aprimoranda também. Eu falava para ela, peguei e falei assim, poxa, é tão estranho a gente estar no setor de terapia intensiva, que é muito calmo, que quando a gente sempre está passando por algum desconforto dentro da UTI, eu acho até maravilhoso. Se tiver muito calmo, para mim parece que não é UTI. Olha só. E deixa eu te perguntar, e você acha que toda essa diferença que pontos chaves que você achou que foram fundamentais para essa tua transformação no aprimoramento? Eu acredito que a segurança e a peça-chave, na verdade, é o conhecimento e a segurança. Se você tiver a segurança e o conhecimento, que é a somatória dos dois, a equipe fica super sincronizada com você. Não foi Pois é, mas assim, assim, no dia. para tua transformação de você realmente ter segurança nos teus atendimentos, que aí você falou em dois momentos, né? Antes você se sentia muito inseguro, você tinha medo. E Aham. aí você fez a capacitação, você fez o aprimoramento. Quais foram os pontos chaves do aprimoramento ali que te fizeram deixar mais seguro? O que que aconteceu? Foi o quê? Foi a prática? Foi a teoria? Foi os direcionamentos? Foi o paciente? O que que foi? Na verdade, assim, não tem nem como eu dizer assim o que exatamente foi, porque
aconteceram várias situações dentro da UTI, né? A senhora sempre, gente, se eu for falar que eu era o pé frio dentro da UTI, a professora sabe Não disso. é Eu mentira, era o não. pé Toda vez que a frio Fernanda estava, era toda intubação, era semana, confusão. era intubação, era confusão, o ventilador desligava, o paciente estava parando, e aí eu falei, meu Deus, lá vai. Toda vez quando rodava a semana para mudar de paciente, era alguma coisa diferente. Eu falei, não acredito, o paciente na semana estava bem, na outra semana estava mal, justamente na semana que eu tinha que estar ali com o paciente. Mas eu acredito que o que foi a peça-chave foi Eu acredito que a peça-chave no aprimoramento foi quando... eu acho que foi a perca do oxigênio. Não foi uma coisa assim que me marcou muito, né? Que ali foi quando eu observei todo o protocolo, tudo que a gente tinha passado com esses pacientes, o trabalho que nós tivemos ali para desenvolver foi tudo por água abaixo, né? E aí eu falei, nossa, como é importante a gente seguir um protocolo e a gente perceber que tudo foi por água abaixo. Então eu acho que ali foi uma peça-chave de eu falar assim, não, eu preciso seguir, eu preciso, nesse momento, seria importante, o ideal, eu conseguir, assim, passar toda a informação, né, foi a perca do oxigênio, claro, que é um momento, assim, que foi muito doloroso para todo mundo, mas quando eu cheguei em casa, na minha casa, eu falei, meu Deus, eu só sentia, assim, eu não tinha forças, na verdade, mais, porque pelos pacientes, né? A sensação de você se doar pelo paciente, de você passar tudo aquilo que você tinha e tudo por água abaixo. Então, acho que ali foi uma peça-chave, assim, foi uma peça fundamental de eu continuar no setor de UTI, né? Apesar de enfermaria ainda assim me chamar muita atenção. Mas eu acho que a UTI, ela é uma, como é que eu posso dizer? Ela é uma forma de você dizer assim que dentro da UTI não é uma morte, né? Como a senhora sempre falava, não é uma morte, ali é um renascimento. Então eu acho que ali você se torna uma nova pessoa. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. Fora essa questão dessa experiência que você viveu, lá, né, a questão da falta do oxigênio, que foi geral, enfim, que você relatou aí, o que mais, assim, de, de aprendizado também que você levou, sabe, assim, não só da experiência, mas assim, em relação a saber atender um paciente de fato, entendeu? Fazer uma boa avaliação, saber fazer um diagnóstico, fazer um plano terapêutico para o paciente, individualizar de fato seus atendimentos, né? Não ser igual para todo mundo, estimular os pacientes. Se você tinha essa noção antes, né? Ou não, qual foi o seu aprendizado em relação a isso? Então, na verdade, o que acontece? A UTI, é como a senhora sempre falava pra gente, né? A UTI, você é um conjunto de várias áreas. Então, apesar de tudo, eu tinha essa noção. Eu sabia que tinha que ser desse jeito, mas não sabia que era tão importante assim. Aí você não vai me dizer, mas como assim tão importante? Que dentro de uma UTI você seguir protocolos, né? Que você teria que individualizar, porque na faculdade a gente não sabe juntar tudo, né? Então é sistemas, né? Osso, era sistemas. Então, quando você chega dentro do setor de terapia intensiva, você não sabe por onde começar, na verdade. Então, eu não sabia nortear,
não tinha a direção de como atender um paciente crítico, né? E o meu nervosismo maior era o ventilador mecânico. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer nesse ventilador, né? Que é, como a Uhum. senhora falava, o medo de todo mundo é o ventilador mecânico. Então, quando o ventilador apitava, meu Deus, esse negócio não desliga. Mas eu acredito que hoje a visão que eu tenho é você vai avaliar um paciente, você precisa seguir protocolos, né? Você vai chegar dentro do setor de UTI, se não tiver protocolo, você precisa conversar com a equipe médica para ver o que a gente pode resolver, né? Ter uma comunicação conjunta para que aquele paciente evolua para um melhor grau de funcionalidade e assim por diante. E como é que você vê, você chegou a trabalhar, né, com outros profissionais que não tiveram essa mesma oportunidade que você, né? E como é que você vê o impacto disso, né? De você que passou por uma capacitação de um outro profissional que não conseguiu ter essa mesma oportunidade, essa mesma chance que você, a diferença no serviço. Era evidente, era muito evidente. No hospital que eu trabalhei, nós recebemos colegas de outras cidades. E aí eram colegas que já tinham conhecimento, assim, mais que eu na área, né? Eles já tinham 5, 6 anos na área. E chegava lá, fazia assim, um mais ou menos, né? Só um feijão com arroz, quando a Marcelazinha falava. Não quero que vocês façam feijão com arroz. Fazia o feijão com arroz. E aí, o feijão com arroz pra mim não tava bom. E aí a gente chegava a fazer diferença, o médico falou, ó, vamos entubar lá na emergência, no outro hospital. Já tinha sido transferida para outro hospital. Vamos entubar, tem que fazer isso. O médico nem respeitava mais. E aí eu chegava, conversava com o médico, doutor, o que que a gente fazer isso? Vamos melhorar isso aqui. Vamos ver os exames. Quando eu falava assim, vamos ver os exames, o médico se espantava pra mim, né? Não, vamos ver os exames. Aí, é um impacto que eles têm, assim. Pra que você quer ver os exames? Eu falei, doutor, o seguinte, se eu não visualizo os exames, eu não consigo avaliar esse paciente. Se esse paciente tiver uma plaqueta baixa, um linfócito alto, a gente não consegue ver o grau de infecção. E ele, vocês avaliam isso? Eu disse, avalia. Aí o colega já estava do lado. Fernanda, tu avalia se eu avalio? Com certeza. Se eu não souber o grau de infecção dele, como é que a gente vai fazer um tratamento fisioterapêutico para ele? Né? Não, mas a gente vai só entubar, quem vai cuidar lá vai ser o pessoal da UTI. Eu falo, mas não custa nada você fazer lá a avaliação, deixar prontinho, bonitinho. Você vai passar o paciente bonito para o seu outro colega, não custa nada. E aí o médico já colava em mim. Físio, vem cá. Assim, tinha 3 físios, mas ele falou assim, chama a físio lá. Mas quem? Não, essa daí que tá de óculos, essa pequenininha aí, porque todo mundo era grande, eu era pequenininha. Aí eu dizia, você mesmo, vem cá. Então, quando era na manhã, que a gente tinha que passar nos leitos, eles chamavam, né, assim, qual o tratamento fisioterapêutico que a gente pode melhorar? A físio tá aqui. Então, quando acontecia alguma coisa, não era nem o médico que chamava, era a físio, né? Então, passava com a gente e se possivelmente fosse caso de intubação, eu já tinha que ter algo em mente. O que eu poderia melhorar para aquele paciente não evoluir para um quadro grave, né? Então, sempre tinha... E era engraçado, era muito evidente. Eu chegava, quando eu colocava o meu pé no hospital, era me chamando. Chama a Fernanda. A Fernanda ligavam, eu estava lá no primeiro andar, me ligavam. Fernanda, vem aqui no 5º andar que a gente está precisando falar contigo. Então, assim, era uma responsabilidade imensa de atender mais de 15 a 20 pacientes por dia. Mas deixa eu te perguntar, então você está querendo falar então para mim que tempo de formado não é tão importante assim, né? Que não é o tempo de formado,
Não é você ser recém-formado ou você ter 5 anos de formado, né? Que, na verdade, é o conhecimento que você tem. Você pode É ter o o conhecimento que conhecimento, você tem. você pode ter um conhecimento teórico até mais que eu, né? Até mais que eu, se Isso. você estudar mais que eu. Se você estudar, você pode ter. Não é impossível, não. Então, não É, é tempo de é, formado que vai te deixar não é. preparado para atender um paciente crítico, né? Isso Não é, é, não é. e isso, Na e isso, verdade, hum, eu acho que você tendo como é que eu posso dizer? Você tendo a prática e o conhecimento, né? Como se você tiver, porque você vai ter a teoria de desenvolver a dinâmica com o seu paciente, mas se você não tiver a prática e a segurança de atender o seu paciente, é, já chega até evidente. Vou falar uma situação que aconteceu comigo, que eu me senti constrangida a princípio, mas depois eu entendi a colega. Teve um dia que um paciente, nesse dia eu estava na enfermaria, e a minha colega pegou e falou assim, minto, o médico chegou e falou bem assim, eu avaliei aquele paciente que eu acho que ele vai evoluir para um tubo. E aí eu disse, não, doutor, esse paciente não é meu, é da fulana. E ele falou, não, mas eu quero que você avalie. Eu disse, não, doutor, mas não é meu. Ele disse, mas eu quero que você avalie. Eu disse, tá bom. Não, ele ajuda ela então lá, porque eu acho que ela tá desnorteada. E aí o paciente estava em modo BIPAP. E esse médico, ele era um médico de fora, inclusive, que ele só seguia protocolo, só protocolo. E aí ele pegou e falou assim, porque lá tá em modo BIPAP. E aí eu peguei e falei assim, doutor, tá em modo BIPAP. Pois é, Fernanda, mas tu sabe que modo BIPAP não é para paciente COVID. Eu falei, realmente, não é para BIPAP. Aí ele, se quiser, eu te mostro as evidências que nós temos. Eu falei, doutor, eu também sei disso. Ele, pois aí, por que continua nisso? Aí a colega na minha frente. Aí eu disse, não, doutor, porque ela tem um protocolo. Eu peguei e falei, não, ela tá seguindo esse protocolo. Ele disse, não, eu não quero que ela atenda esse paciente, eu quero que você atenda esse paciente. Aí ela pegou, né, saímos, e aí ela pegou e falou assim, Fernanda, a partir de hoje eu não quero que você atenda mais os meus pacientes. Eu falei, mas eu não posso fazer nada, foi o médico que pediu. Não fui eu, não estou me intrometendo. Foi o médico que pediu a minha opinião e eu tive que falar. E aham. aí ela falou, e ela pegou e falou assim, não, é porque parece que eu não sei. E inclusive essa colega eu tinha treinado. Aí eu disse, não estou dizendo que você não sabe. Mas só que tem médico que, se você não seguir um protocolo e não mostrar as evidências para ele não vai confiar em você. E aí ela, não, tudo bem, acabou que saiu. Mas eu me senti, assim, constrangida pelo fato de ele estar solicitando evidências, assim. E ele não estava errado, né? Ele Uhum, queria algo melhor para o paciente dele. Ele estava tratando esse dia, ele estava tratando esse paciente. Então uhum. ele não estava errado, estava super certo. E aí eu peguei e falei assim, não, se ele pedir para mim fazer isso quer dizer que ele tem segurança no serviço que eu estou prestando para o paciente dele, Uhum. Não, com certeza, né? né? Com certeza. Então, como a senhora sempre falava pra gente, você ter algo evidenciado e atualizado, a equipe sempre vai se sentir segura com você. Tanto que hoje acabei virando amiga do médico, a gente sempre troca informações relacionadas e assim a vida segue. Exatamente. Então, assim, também, né? Outra coisa, não, por mais que você teve a oportunidade de ter uma prática, mas sem um conhecimento, que também você viu que não, também não foi muito bom, né? Então, de fato, o conhecimento, você saber antes de você fazer, né? Ter noção, ter ideia, ter a base teórica, e de fato estar sempre É, estudando é que faz o diferencial, né? O que, inclusive, ter o conhecimento te faz você mostrar a confiança, né? Você dá essa confiança para a equipe confia no seu trabalho por conta é, disso, né? isso. Muito bom. E aí, Fernanda, finalizando aqui a nossa live, você tem mais alguma coisa para falar?
alguma Não. coisa, as considerações finais, Assim, vamos lá, galera, as pessoas que estiverem por aqui. que vão ver Foi depois muito também bom esse vídeo, o vídeo rever. vai ficar gravado. Ai, meu Deus, eu vou ficar famosa. Vai, Fernanda, vai ficar famosa mesmo. Então, escutem, né? Escutem colegas que estiverem ainda na graduação, né? Que têm a oportunidade. Se justifiquem sempre em questão de base científica, né? Porque hoje em dia você ter algo evidente é muito eficaz, tanto para você demonstrar segurança para o seu paciente, quanto para a equipe médica, porque a equipe médica sempre vai te testar. Não tenha certeza de que tudo que você fizer a partir do momento que você carrega o seu criofito, você faz a sua inscrição lá, paga a sua unidade bonitinho, você já está sendo responsável por tudo aquilo que você protocolar, né? Mas Evidenciar. antes da equipe médica te testar, a Cíntia tem que te testar primeiro, que aí depois A tudo fica Cíntia tem que te tranquilo. testar primeiro, justamente. A Cíntia e a Josi. É, Não tem essa não, a Cíntia e a e aí Josi. depois pode vir, Mas qualquer um assim, já, gente. vem. Mas assim, falando sério agora, eu agradeço muito essa pessoa, né? Porque essa pessoa, ela tem um coração de ouro, ela tem essa cara durona, mas ela é uma pessoa assim, maravilhosa, que ela não vai pegar na tua mão, mas ela vai te mostrar o que é certo e o que é errado, o que você pode melhorar para atender os seus pacientes, né? Eu digo que a UTI, ela é um setor que sempre eu estou sendo apaixonada, Eu tô tô ficando vendo, apaixonada por pela isso que eu te UTI, perguntei se tu tá porque, se apaixonando, porque do jeito que tu tá falando aí, tu já tá falando com brilho nos inclusive, olhos. inclusive, estou fazendo atendimento home care também, e os nossos pacientes acabam tornando nossos amigos, né? E aí, essa paciente, inclusive, que eu estou atendendo, ela é uma paciente pós-Covid. E aí, eu sempre falo super bem da fisioterapia e tudo mais. Ela falou, Fernanda, por que tu não faz um? Eu falei, calma, calma, eu tô caminhando ainda. Ela disse, não, a gente percebe a diferença. Ela falou assim, eu te escolhi para te me atender porque eu percebia que você não tratava só, você não, tipo assim, individualizava os protocolos, mas você tinha amor a todos os pacientes. O colega estava fazendo errado lá, tu estava lá, fulano, não é assim. Então, assim, você estava sempre orientando os outros colegas, passando informações. Ela me apelidou de general, acredita? Eu nunca pensei na minha vida que ia ser apelidada Quase de que ela general. chamava de Cíntia, então. Aí eu disse, general? Ela disse, porque falou, fulano tá errado, fulano não é assim. E eu disse, eu não acredito que eu tornei a palavra que eu não queria me tornar. Mas eu agradeço muito pela oportunidade, né? Eu digo que o hospital onde nós fomos aprimorados, a Fundação Tropical, ela é a minha casa, né? A casa onde nós fomos acolhidos, onde aprendemos a ser humanos, né? Que hoje em dia a gente sabe que existe a internet, mas as pessoas não procuram informações. Então, acho que a falta de informação, ela te trava. Então, é o que tinha acontecido comigo. Eu me travava, né, por questões, assim, de conhecimento. Então, eu acho que a senhora, a Josi, ela assim, abriu nossos olhos em questão de ser humanizados, né? Então, todos nós criamos asas, estamos aí no mercado de trabalho, todo dia Todos, aprendendo né? algo diferente, todos nós. E, inclusive, nós estamos sentindo falta. Hoje eu sinto Ah, falta. Eu digo que eu sinto falta do Tropical porque são pacientes graves, são pacientes neurológicos, mas são pacientes que precisam sempre de cuidado.
né? Você sempre É. tem que estar com uma pulga atrás da orelha, porque são eles que você vai buscando novas informações, vai buscando novas evidências e não tenho o que falar mais, mas o estado do meu coração. É minha paixão agora. Poxa, Fernanda, ó, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Assim, por você ter trazido, né, a sua experiência. Eu acho fundamental para quem está começando agora também, que um dia esteve como você, que começou há um tempo atrás, que não sabia por onde começar, que não sabia o que fazer, que sentia medo, que sentia ansiedade, que ficava nervosa, com dor de barriga, com vontade de chorar, com dor de cabeça, com a mão suada, enfim, Suava. suava e agoniava, e era um monte de papel e caneta, os negócios tudo emboladinho, tudo, e vira papel e vai para um lado e vira para o outro e procura e Ria de pesquisa e vai. nervoso. Então, assim, tem Ria de gente nervoso. que está começando, né, como você, e que isso sirva de inspiração para profissionais que estão começando agora, né? Que tenham essa noção que poderia ser menos doloroso se você buscar o conhecimento antes, né? Se você ter alguém que te direcione, que te aponte o caminho, se você tiver uma referência, se você tiver um caminho, né, a ser trilhado e não ficar ali indo para um lado e para o outro, né, sem saber o que fazer, sem saber o que seguir, para onde ir nessa loucura. Já basta a loucura que está toda a pandemia, essa situação, né, que ficou uma situação caótica. Então, que isso sirva de inspiração para profissionais que estão começando agora, que querem, né, e que muitas vezes falam que nem você. Eu não quero trabalhar com UTI, não quero trabalhar com paciente crítico, não. Eu trabalhar. Tô Deus me fora, não, livre. Deus me livre, não. E aí a primeira topada que dá é uma oportunidade de emprego para dar um plantão numa enfermaria, numa UTI, atender um paciente em home care, né? Então, assim, que não deixe essa oportunidade passar, que vá se capacitar, que é possível, que não é o tempo de formado que vai te fazer ter mais confiança ou não, que, enfim, que você, a partir do momento que você assume essa responsabilidade de cuidar de um paciente crítico, que você se capacite, que você esteja o tempo todo estudando, se atualizando, né? Então, te agradecer aí por trazer essa experiência, que ela sirva de inspiração para outros fisioterapeutas também. Espero sempre trazer vocês aqui para falar, né? Da primeira turma eu falei com o Caio, da segunda turma com você. Vamos esperar aí a terceira turma, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. Então, Vai dar tudo certo. aí a gente sempre trazendo aqui essas experiências de sucesso. Hoje todos vocês estão empregados, né? E posso falar pela Josi também, temos muito orgulho de todos vocês, dos profissionais que vocês se tornaram, né? Foi uma pena não ter ficado com vocês no hospital, né? Porque, caramba, a gente treinou eles e agora eles vão embora, a gente deu de mão beijada para outro hospital, assim. Né? Eles lindos e belos e preparados e agora... né? Hein, Cíntia? E eu tava até falando, falei até no hospital que eu tava trabalhando, eu falei, gente, o negócio foi tão sério lá no hospital, tão sério, que acho que nas 2 últimas semanas eu ainda fui ajudar vocês a treinar as meninas do ministério, né, que tava na enfermaria, então era tudo novo. E aí eu falei, meu Deus, a Cíntia pedindo pra ajudar ela. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. E acabou que deu tudo certo. Deu tudo Fernanda, sabe, certo. eu sei, vamos lá, deu tudo certo. E vida que segue. Eu falei, gente, como é que a gente chegou, né? Todo mundo inseguro, ninguém sabia de nada. E hoje entregou a UTI de mão beijada, a enfermaria de mão beijada. Chama lá a físio. Os enfermeiros já estavam chamando a gente. Então, assim, foi maravilhoso a experiência que a gente teve no Tropical. Depois só fica com saudade, né? Pra todo mundo. Estresse, mas ai meu Deus, aquela emoção, né? Aquele furacão de emoções. Mas depois, é o que eu sempre falava para vocês, né? Quando passar, quando tudo isso acabar, vocês vão olhar para trás e vão falar: caramba, poxa, que saudade, que tempo bom. Né? Verdade. Mas a gente ainda vai combinar de encontrar vocês aí, que a gente temos que ter a nossa festa, né? Nossa festa de encerramento. Nós vamos fazer ainda. Beleza. Ó, Fernanda, muito obrigada, tá? Mais uma vez aí. Boa noite. Qualquer coisa, conte comigo, estarei sempre aqui, né? Para vocês, sempre que vocês precisarem. Podem mandar mensagem para mim, para a Josi. O hospital também sempre vai estar de portas abertas para vocês, tá bom?
Um Tá grande bom, então. beijo Beijo. e até lá, né? Até o Sucesso nosso para você encontro aí. também. Até breve. Até Até breve. breve. Valeu, Gente, Fernanda. sucesso para todo mundo aí. Abraço. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite. Boa noite.